Então, galera, né, vamos lá, mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre os aspectos, nós vamos estudar sobre os aspectos, né, naturais da Europa, né? A gente vai compreender como está dividido, como é as características, né, naturais da Europa. Então, quando a gente observa aqui os aspectos naturais da Europa, né, nós observamos aqui esse mapa, nós vamos observar que a questão da divisão política atual aqui atual na Europa. Então, nós vamos observar que essa divisão política atual ela vai ser dividida, né, em 12, ela vai ser dividida, né, em 13, né, áreas, né, ou seja, nós vamos observar que a área número 1 é Andorra, a área número 2 é Bósnia, Herzegovina, né, ou seja, na área 3, Eslovênia, na área 4, Liechtenstein, né? Na área 5, que nós vamos observar, é Luxemburgo, né? Na área 6, Macedônia, na área 7, Mônaco, na área 8, Montenegro, na área 9, nós vamos ter San Marino, na área 10, Croácia, né? Na área 11, Eslováquia, e na área 12, República Tcheca, e na área 13, né, nós vamos ter Bruxelas, ou seja, cada uma das regiões, né, que nós observamos aqui, que tem as suas características, são as divisões, são centros, né, de divisões políticas, né, quando a gente observa esses aspectos aqui naturais da Europa, né, nós vamos entender que a Europa é o segundo menor continente do planeta, com aproximadamente 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Do ponto de vista geológico, né, ela é um prolongamento, né, da Ásia, ou seja, e junto esses dois continentes formam, né, um grande único bloco, né, de terra denominado Eurásia. A Europa, né, ela está localizada no hemisfério norte e estende-se, né, do Oceano Atlântico, oeste, né, aos Montes Urais, né, uma cadeia de montanha, né, com cerca de 2.000 quilômetros, né, de extensão a leste, né, estes montes, eles atravessam, né, as terras da Europa, na direção norte-sul, e marca, né, o limite, né, territorial entre a Europa e a Ásia, né, dividindo-se os territórios da Rússia entre os dois continentes, né, como a gente observa aqui no mapa, né, ou seja, aqui as divisões do continente europeu, né, que essas divisões estão relacionadas justamente, né, com essas 13 áreas, né, da atual divisão política europeia. O que a gente vai observar é o relevo, né, e a hidrografia. Nós vamos observar que, apesar, né, de sua pequena extensão, né, a Europa apresenta paisagens, né, com grande diversidade de aspectos naturais, como as altitudes e as formas variadas, né, do seu relevo, de distintas, né, idades geológicas. E uma dessa rede hidrográfica, né, que nós vamos observar, aqui nós já podemos observar aqui no mapa, né, ou seja, que está relacionado com a altitude, né, ou seja, nós observamos que essa área, ela é altitude, né, em metros, ou seja, nós vamos observar que as áreas que estão, né, até de 0 até 300 metros, são essas áreas verdes, ou seja, nós vamos observar as áreas, né, que são as áreas que nós podemos denominar, que são as áreas mais altas, né, que são acima de 1.200 metros, são essas áreas aqui mais escuras, né, ou seja, essas áreas aqui mais escuras, né, são as áreas mais altas, né, do continente, acima de 1.200 metros, né, e nós observamos que também vai ter a questão da áreas vulcânicas, né? Ou seja, nós observamos que essas áreas aqui,
são áreas também, né, áreas mais altas também são as áreas, nós podemos dizer, que são as áreas vulcânicas, ou seja, a gente tem áreas relacionadas à questão vulcânica. Como a gente observou no mapa, né, nós podemos perceber que no continente europeu, né, são encontradas, né, três principais formas de relevo, né, que são as planícies, os planaltos e as montanhas, né, são os principais relevos aqui do continente europeu. As planícies, elas são as que mais se destacam, né, sobretudo, né, nas áreas central e leste do continente, né, de modo geral, elas possuem, né, grande importância para o desenvolvimento, né, das atividades agrícolas, pois seus solos, né, são muito férteis, né? Entre as principais planícies destacam-se a samártica, né, e a germano-polonesa. Já os planaltos são terrenos antigos, né, já bastante desgastados pela erosão, e por isso, né, apresentam, né, altitude relativamente baixa. Entre as áreas, né, de planalto destaca, né, o maciço central francês e o planalto central russo e o planalto do Volga. Já as montanhas, né, são formas, né, de relevo de origem geológica, né, mais recente que as demais formas de relevo europeias, né, originadas, né, no período terciário, né, de 70 a 2 milhões de anos atrás. Essas regiões são caracterizadas por elevadas altitudes e constantes movimentos tectônicos, como terremotos e erupções vulcânicas. E a rede de hidrografia, né, como a gente vai observar, a rede de hidrografia, que nós vamos observar aqui, nós vamos observar que, de acordo, né, de modo geral, a rede hidrográfica da Europa encontra-se bem distribuída, ou seja, pelo continente. E devido, né, a isso, né, grande parte de suas águas e aproveitadas, né, para diversas finalidades, entre elas, né, o abastecimento de áreas urbanas e de pequenos parques industriais, a irrigação de áreas agrícolas, a geração de energia hidrelétrica, a utilização como, né, via, né, de transporte de mercadorias e pessoas, realizando assim a inteligência entre diferentes regiões. Então, nessa imagem que nós observamos aqui, é o porto, né, de Roterdã, que retrata, né, em 2017, né, se prolonga, né, por uma extensão planície com mais de 40 quilômetros, né, pelo Foz do Reno, ou seja, além dos terminais de carga, né, como a gente pode observar, a zona, né, do porto, ela concentra também um grande parque industrial com refinarias, né, de petróleo, canteiros, né, de construção naval, indústria, né, química e alimentícia. Então, aqui a gente pode observar que a rede hidrográfica na Europa ela é bem aproveitada. E aqui nós observamos uma das questões que está relacionada, né, com a poluição e a questão hídrica, né, na Europa. O que a gente observa nessa foto é o trecho, né, do rio Danúbio coberto, né, por poluição, em Budapeste, Hungria, em 2017. E nessa outra foto aqui nós podemos observar o trecho, né, do rio Tamisa, né, em Buckmansee, né, na Inglaterra, em 2017. Então, quando a gente observa a questão, né, da poluição hídrica na Europa, nós vamos perceber que os recursos hídricos distribuídos pelo território europeu, incluindo, né, principalmente seus cursos fluviais,
e lençóis subterrâneos têm sido, né, explorado de maneira cada vez mais intensa. Ao longo, né, dos últimos dois séculos, com o crescimento populacional e a expansão das atividades econômicas, impulsionadas, sobretudo, pelo desenvolvimento da atividade industrial, aumentou enormemente, né, a pressão sobre os recursos hídricos do continente, né? Diante disso, a disponibilidade de água vem se tornando uma grande ameaça em muitos países europeus. Em certas áreas, a superexploração das reservas hídricas de água doce já chegaram ao limite, não sendo mais, né, capaz de atender, né, o aumento da demanda. E aqui a gente vai observar as caracterizações, né, ou seja, as características dos climas, né, e as formações vegetais. Nessa primeira imagem, aqui a gente vai observar os climas da Europa. Nessa segunda imagem desse mapa, nós vamos observar a vegetação original, né, da Europa. Né? Nós observamos que o clima europeu vai ter caracterizado pelo clima temperado, clima mediterrâneo, clima semiárido, clima frio, clima polar, clima desértico e o clima frio de montanha, né? Então, aqui são as características, são os tipos de climas encontrados no continente europeu. Ou seja, se a gente for observar aqui no mapa, nós vamos ver que o clima predominante aqui na região, ou seja, no continente europeu, vai ser o clima temperado, ou seja, a gente observa que grande parte, né, do território europeu ele vai ser coberto, ou seja, vai ser denominado, ou seja, tem como característica principal o clima temperado, mas são encontrados, né, vários outros tipos, né, de climas na região. Já a vegetação original da Europa, nós vamos observar que ela é composta pela vegetação mediterrânea, floresta temperada e subtropical, floresta boreal, estepe, né, e pradaria, e vegetação de altitude, tundra. Então, esses são os tipos, né, de vegetação originária da Europa. Então, de acordo com esse mapa, a gente vai observar que a predominância na região é a floresta temperada. Como nós temos o clima, né, temperado, então a floresta temperada vai ser a de maior predominância no continente europeu. Então, o clima, né, é um dos fatores, né, que mais exerce, né, influência sobre o desenvolvimento, né, da cobertura vegetal de uma região. Isso significa, né, que ele pode, né, favorecer ou inibir o desenvolvimento das formações vegetais. Então, ou seja, aqui então nós observamos que o clima, né, ou seja, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da cobertura vegetal. E aqui a gente vai observar o clima temperado, né, ou seja, que é o clima temperado, né, que é o clima predominante no continente europeu. Então, a gente pode observar um tipo de vegetação, né, ou seja, que é a paisagem da floresta temperada na Suécia em 2018. Então, o clima temperado, ela predomina, né, em grande parte do território europeu. Isso se caracteriza por apresentar as 4 estações do ano bem definidas, como verão, e as temperaturas elevadas, médias de 25 graus, né? E altos índices, né, pluviométricos, né? Inverno muito frio, com temperaturas frequentemente abaixo de zero. Próxima à área do litoral, o clima temperado, né, denominado de temperado oceânico, né, apresenta características diferentes do que ocorre no interior do continente, onde é chamado de temperado continental. Então, aqui são as características, né, do clima
temperado, né? E essas florestas temperadas predominantes nas áreas de clima temperado, e são compostos, né, principalmente de árvores caducifolias, né? Ou seja, que perdem suas folhas, né, durante o outono. E a gente vai observar aqui, né, a questão do clima semiárido. Então, quando a gente observa aqui o clima semiárido, aqui nós observamos essa característica do clima semiárido, ela aqui nessa imagem, né, a vegetação, né, em Moldávia, né, ou seja, de estepe em Moldávia, no ano de 2016. Então, o clima semiárido no interior do continente europeu, sobretudo na região sudeste, onde, né, predomina o clima semiárido, são registrados, né, baixos volumes pluviométricos, chegando, né, cerca de 750 milímetros, né, decorrer do ano. Nessa área, né, devido à elevada amplitude térmica anual, os verões, né, costumam ser de temperaturas elevadas e de invernos rigorosos, com temperaturas mais baixas, em razão, né, das baixas umidades típicas, né, do clima semiárido. As pradarias, né, e os estepes compostos, né, principalmente de gramíneas, né, e plantas herbáceas. São as formações, né, vegetais que mais se destacam, né? Elas se desenvolvem, né, principalmente na primavera, devido, né, ao derretimento de gelo e a maior umidade do solo. E aqui a gente observando o clima frio e clima polar, né, que é uma imagem, né, da vegetação de tundra, né, Oslo, né, em Oslo, Noruega, no ano de 2018. Então, quando a gente observa o clima frio, né, nas regiões com maiores latitudes, incidência, né, da radiação solar é menor. E com isso, né, os climas tendem a ser mais frios, como é o caso, né, do clima frio e do clima polar, né, predominante no norte da Rússia e da Finlândia, né, e da Noruega. Nas áreas, né, de clima frio, desenvolve-se, né, a floresta boreal, também conhecida, né, como taiga. Ela é constituída, né, especialmente, né, por coníferas, o que atribui, né, um aspecto homogêneo, né, à vegetação. Nas regiões de clima polar, durante praticamente o ano todo, né, as temperaturas são muito baixas, inferiores a 0 graus. Nelas, né, a vegetação predominante, adaptada, né, ao inverno rigoroso, é a tundra, né, que é composta, né, por gramíneas, líquens e musgo, né, devido às baixas temperaturas, o solo, né, da floresta torna-se congelado permanentemente e é chamado de permafrost. Então, essas características, né, do clima, né, de frio e clima polar, né, que tem como a vegetação característica da região a tundra. E o clima mediterrâneo, né? Então, quando a gente observar aqui o clima mediterrâneo, aqui a vegetação mediterrânea no sul da Espanha, né, em 2017. Então, quais essas características desse clima, né? No clima mediterrâneo, predominantemente no sul do continente europeu, nas terras banhadas, né, pelo mar Mediterrâneo, recebe influência das massas de ar tropicais vindas do norte da África. Essas massas de ar são quentes e secas, pois se formam sobre o deserto do Saara e influenciam as características climáticas da região, fazendo o clima, né, mediterrâneo apresentar verões quentes, com média, né, de 30 graus, e secos. Durante o inverno, a região ela é influenciada pelas águas oceânicas, por isso essa estação torna-se mais úmida e com temperaturas amenas, com média de 15 graus. Pois está localizada, né, uma área de ocupação muito intensa e antiga, né, essa formação vegetal
ela vem sendo, né, amplamente desmatada. Então, as características, né, da floresta, né, ou seja, do clima mediterrâneo, né, que é a vegetação mediterrânea no sul da Espanha. E o clima frio, né, de montanha. Essa aqui é uma imagem, né, ou seja, da paisagem, da vegetação, né, de altitude típica do clima frio no Parque Nacional de Écrins, França, em 2018, né? E ela tem essas áreas, elas de cadeias montanhosas, como os Alpes e os Pirineus, né, apresentam, né, clima frio de montanha. Nessas áreas, né, devido às elevadas altitudes, a temperatura permanece baixa, geralmente abaixo de 0 grau, durante praticamente o ano todo. A vegetação existente, né, em áreas com esse clima, né, geralmente é formada, né, por gramíneas, líquens, né, e musgo, né, ou seja, por uma vegetação adaptada, né, ao frio intenso. Aqui, né, a gente pode observar denominado, né, os poderes, né, holandeses, né? Então, a gente observar aqui nesse mapa, né? Nesse mapa, nós vamos observar aqui a Holanda, Bélgica e a Alemanha, né? E banhado, né, pelo Mar do Norte. Então, aqui a gente vai compreender, né, que quando pensamos no uso, né, da tecnologia aplicada, né, a melhor aproveitamento do espaço geográfico pode ser, né, pelo ser humano, certamente, né, a Holanda é um ótimo exemplo, né? Oficialmente, a Holanda se chama Reino dos Países Baixos. Esse nome, né, faz referência a uma de suas principais características. Trata-se de um país, né, com cerca de 1/4 de seu território localizado abaixo, né, do nível do mar, ou seja, devido ao crescimento urbano, né, e à necessidade, né, cada vez maior de áreas agricultáveis, né, foi necessário desenvolver tecnologias que expandisse, né, as áreas para a utilização humana. Uma alternativa, né, encontrada foi a construção de poldeiros, né, que são terrenos, né, construídos artificialmente e localizados, né, abaixo do nível do mar, a partir da construção de diques, né, e canais. Esses terrenos, né, tornaram-se emersos, né, e passaram a ser utilizados, né, para diversas finalidades, né, como a gente vai observar agora. Então, aqui a gente pode observar como é denominado, né, esses poderes, né, ou seja, nós vamos observar aqui o mar, aqui são os diques, né, ou seja, construção que impede, né, o avanço da água do mar. Aqui é o controle do nível das águas, ou seja, a drenagem, né, das águas é realizada por meio, né, de canais com portas, né, e bombas, a fim, né, de impedir a subida excessiva, né, da água do interior da área, né, dos poldeiros. E aqui nós observamos, né, o polder, né, que é a porção de terras, a porção de terreno abaixo, né, do nível do mar, e plano, né, utilizado para agropecuária, né, para a habitação, entre outros, né. A gente pode observar que aqui, por exemplo, tipo umas bombas, né, que elas são utilizadas, né, para escoar essas águas, né, que como a gente pode observar aqui, no canal, né, que é como se fosse o canal para poder tirar essa água. E o poldeiro, né, então, o que é que a gente pode observar? E aqui é a área, né, de continente. Então, o que é que a gente pode observar? Que, por meio, né, dos poldeiros, né, os holandeses conseguiram, né, drenar cerca
de 1/5, né, do território de seu país, atualmente há mais de 3.000 poderes, né, na Holanda, e todas são constantemente, né, monitorados, devido, né, ao risco de avanço do mar, além do monitoramento, né, quando necessário, os diques são elevados, de modo a impedir a inundação, né? O processo de estancamento das águas é feito sempre, né, com uma preocupação em não gerar impacto ao meio ambiente, né, a navegação e a pesca. Então, aqui é uma característica, né, interessante dos poderes da Holanda, né, ou seja, uma região que vive abaixo do nível do mar. Então, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar as projeções, né, cônicas, né, e os planos ou azimutais, né? Aqui nós vamos ver que as projeções aqui, né, ou seja, além de projeções cilíndricas, né, que a gente já podemos observar em outras aulas, existem, né, outras projeções cartográficas, como as cônicas, né, ou seja, e as imutais, como a gente vai observar aqui, né, ou seja, então a gente observa que as projeções cônicas, né? Ou seja, que a gente está observando aqui, elas é um planisfério de Albers, e a representação abaixo é um exemplo, né, de projeção, um exemplo, né, de projeções cônicas, né? Nela, a superfície esférica da Terra, né, com linhas dos paralelos e os meridianos, né? Os paralelos e meridianos, elas, o que é que nós podemos entender? Que é a projetada, né, sobre um cone, como se destacam, né, nessa imagem aqui. Ou seja, nós temos os paralelos, ou seja, nós temos os paralelos e os meridianos. E aqui, né, ou seja, aqui a gente pode observar essa distorção, né, baixo, média, né, e alto. Então, aqui a gente pode observar que essa parte verde, nós podemos denominar como baixa, a amarela, média, e essa lilás nós podemos alta, né? Então, ou seja, nessas projeções cônicas, né, representadas, a maior exatidão, né, as áreas localizadas entre a linha do Equador e os trópicos, né? Nós podemos observar, né, que são as distorções, que são as maiores, né, nas áreas entre os trópicos, né, e as regiões polares. Então, galerinha do 9º ano, essa foi mais uma aula de geografia. Até a próxima.